Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Na noite de hoje, vamos dar as boas-vindas ao nosso irmão João Antônio. Ele é da Sociedade Espírita Amor, Paz, Amor e Caridade, da cidade de Carazinho. E vamos recebê-lo então e ouvir a sua bela palestra, intitulada Projeto Evangelho Redivivo. Vamos, portanto, irmãos, então, a nossa prece da noite de hoje. Pai de amor e bondade, nós queremos na noite de hoje apenas te agradecer. Agradecer por todo o carinho, amor e compreensão que tens para conosco. Nós, os teus filhos, que estão nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado e de evolução, que possamos cada vez mais poder introjetar as preciosas lições que nos ofereces. Que assim seja. Bem-vindo então, João, à palestra com você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs da Sociedade Espírita Chico Xavier aí de Passo Fundo. Uma alegria nós podermos estarmos aí com os amigos nesta noite em que estamos trazendo a mensagem da nossa exposição, o Evangelho Redivivo. E essa mensagem está então nas obras do Espírito Emmanuel, os Evangelhos por Emmanuel. Nós queremos então pedir ao nosso Mestre Jesus, aos seus trabalhadores amigos, que possam estar conosco nesta noite, nos trazendo as boas intuições, as boas inspirações. No projeto divino, nessa proposta da nossa evolução, do nosso crescimento, nós temos então a primeira revelação divina, que é o Antigo Testamento, a lei judaica trazida através de Moisés, e que durante algum período veio orientando a nossa sociedade, o nosso agrupamento social. Depois nós tivemos, com a vinda de Jesus, então, através do seu Evangelho, essa luz que nos guia nas nossas vidas. E com a sua presença, nos mostrando, então, esse exemplo de comportamento, de ação que nós precisamos ter. E a terceira revelação, então, que é o Espiritismo, uma nova era para a nossa humanidade. Nós temos, então, na doutrina espírita, segundo Allan Kardec colocou no início do Livro dos Espíritos, uma relação desses espíritos amigos que nos trouxeram as orientações. E o primeiro deles, então, é João Evangelista, depois Santo Agostinho e uma série de outros espíritos. Mais tarde nós tivemos então a reencarnação de João Evangelista como Francisco de Assis em 1128 mais ou menos, aonde ele então veio nos trazer a proposta do Evangelho Redivivo mais uma vez. Então, com a sua exemplificação, Francisco veio vivenciar a proposta de vivermos o Evangelho de Jesus na sua originalidade, né, no seu processo em que nós precisamos realmente estarmos conectados com essa mensagem divina. E nos dias de hoje nós temos então, através da psicografia de Chico Xavier, a mensagem então dos Evangelhos de Jesus, através então das orientações do Espírito Emmanuel, esse Espírito amigo que é o grande conhecedor do Evangelho de Jesus e que através então da psicografia do Chico Xavier nos trouxe uma série de obras nos falando do Evangelho de Jesus. Um dos primeiros conjuntos de livros que ele nos trouxe, que nós conhecemos como os romances espíritas, né? Romances de Emmanuel, que são há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo. E
Depois, então, na década de 40, Emmanuel iniciou um projeto extraordinário de comentário e estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E então, no dia 2 de setembro de 1948, ele lança a primeira obra desta proposta, que é Caminho, Verdade e Vida, resgatando as experiências em Ávila ao lado de Alcione, como padre Damiano, bem como as lições em Éfeso ao redor de João Evangelista e Policarpo de Esmirna, na roupagem do escravo judeu Nestório. O benfeitor espiritual compõe então a sua coleção de colares de pérolas, abordando os mais variados temas a partir das lições do Cristo. Então, o amigo Emmanuel, ele nos trouxe aí essas primeiras obras, nos falando então especificamente da mensagem do Evangelho de Jesus, numa visão, numa proposta mais aprofundada da interpretação dos conhecimentos da mensagem do Evangelho de Jesus. Essa coleção, ela começa com o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Ceifa de Luz. Depois, agora, a partir de 2013, então, nós tivemos, então, uma contribuição de alguns companheiros lá de Brasília, o Saulo César Ribeiro da Silva, quem liderou esse projeto, aonde, então, eles organizaram todas as mensagens do Espírito Emmanuel através, então, de 138 livros que ele nos trouxe a mensagem do Evangelho através da psicografia de Chico Xavier. E também mensagens do Espírito Emmanuel da Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e também da Revista Brasil Espírita, totalizando 1.616 mensagens sobre os mais de 1.000 versículos dos Evangelhos de Jesus, aonde então eles organizaram esses conteúdos em 7 volumes, e esses volumes estão na formatação do Novo Testamento. Então, o primeiro volume dessa coleção, que se chama Os Evangelhos por Emmanuel, começando então por Mateus, depois o outro volume, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo e Apocalipse. Então, nós, quando tivemos o contato com essas obras, que visualizamos essas obras, nós logo tivemos uma identificação com esse projeto. E então, desde 2017, nós estamos estudando essas obras e montamos o projeto Evangelho Redivivo, onde estamos então traduzindo algumas dessas mensagens em algumas exposições. E essa é a primeira dessas exposições. O projeto Evangelho Redivivo também foi lançado pela Federação Espírita Brasileira através de 2 apostilas, que são um projeto de estudo, então, das obras desse espírito amigo Emmanuel. Logo no início destas obras, quem prefacia as obras é o espírito Joana de Ângeles, e ela vai nos dizer o seguinte sobre essas obras: inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho que se tem conhecimento através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos guias da sociedade conforme a revelação espírita, dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior. Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo de luz e de sabedoria. E ela vai continuar dizendo: nos desdobramentos dos conteúdos de cada frase analisada são oferecidas lições psicológicas modernas e psicoterapias extraordinárias, diretrizes de segurança para o comportamento feliz, exames e soluções para as questões sociológicas, econômicas, étnicas, referente aos homens e às mulheres, aos grupos humanos e às nações, ao desenvolvimento tecnológico e científico, às conquistas gloriosas do conhecimento, tendo como foco essencial e transcendente o amor conforme Jesus ensinara e vivera. E ela vai finalizar dizendo então que as claridades miríficas
destas páginas, que se encontram ao alcance de todos que as desejam ler, possam incendiar os sentimentos com as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitude. Então, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela vem nos trazer, então, de uma forma sintetizada, essa visão desse conjunto de obras, então, que foram lançadas aí pelos companheiros através, então, da liderança do Saulo César Ribeiro da Silva, e que são as mensagens que o Espírito Emmanuel nos trabalha, então, de uma forma mais profunda, mais esclarecedora, nos dando as possibilidades para que nós possamos ter um entendimento dessa mensagem e que a gente possa, então, de alguma forma, buscar colocar em prática no nosso dia a dia, nas tarefas, nas nossas experiências. Conforme o próprio Emmanuel nos conclama, é que nós possamos não só lermos essas mensagens, mas buscarmos estudá-las todos os dias, para que nós possamos irmos aprofundando, irmos fortificando, irmos estruturando essa mensagem dentro dos nossos corações, que é o nosso templo interno, aonde estão guardadas, então, as orientações, as vivências, né, do nosso Evangelho de Jesus, e que nós possamos então fazermos essa viagem interior e possamos, encontrando a nossa essência divina, nós possamos ter as condições então de melhor compreendendo e melhor sentindo essa mensagem divina, nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. A primeira mensagem que nós temos nestas obras, está colocada em todos os volumes, é a mensagem que tem como título Comungar com Deus. E está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. E o Emmanuel vai nos dizer assim: a fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Não há direito sem deveres e não há comunhão sem fidelidade. Então, nós vamos ver aqui que o Emmanuel está nos trazendo a proposta dessa questão de nós, ao entendermos a mensagem, nós possamos absorvê-la e possamos cumprir com ela, sendo conhecedores dos seus conteúdos e tendo a possibilidade de bebermos nas fontes das orientações do Espírito Emmanuel, nós possamos colocarmos em prática, pelo menos fazermos esforços para colocarmos em prática no nosso dia a dia, as orientações do projeto divino, as orientações do Evangelho de Jesus, que são o caminho para as nossas vidas, são o roteiro de luz que vão nos orientar, principalmente nos dias de hoje, quando nós estamos vivenciando esse processo da pandemia, em que as dificuldades começam a aumentar e que muitos de nós encontramos grandes dificuldades. Então, o nosso roteiro, né, a nossa bússola é o Evangelho de Jesus, é a presença de Jesus em nossas vidas. E ele vai continuar dizendo: eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Então ele vai nos trazer essa proposta de que essa herança divina, que todos nós temos direito e que vamos receber, a gente vai precisar, para conquistar isso, de trabalho, um trabalho próprio nosso, um esforço individual de cada um de nós. E nas mensagens do Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar alguns conteúdos que são repetidos muitas vezes e que são orientações bastante claras com relação às orientações do Evangelho.
Então vai nos dizer que a construção, o nosso aperfeiçoamento, a nossa espiritualização é um processo individualizado de cada um de nós e que nós é que nos autoconstruímos, nós é que vamos colocando cada tijolinho da nossa evolução espiritual, somos nós que vamos então, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, é que nós vamos então nos tornando a cada dia melhores. E ele vai finalizar dizendo assim: e o Cristo se nos apresentou no mundo em toda a sua resplandecência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e do amor imortal. Então, conforme nós vamos estudando a mensagem dos evangelhos de Jesus e vamos entendendo, nós vamos tendo condições de nos conectarmos mais com a mensagem divina e termos as possibilidades, então, de termos essa relação mais direta com a divindade e podermos estarmos em condições de nos abastecermos, de recebermos cada dia mais possibilidades maiores para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e para que nós possamos estarmos desenvolvendo as virtudes maiores da coragem, da determinação, do otimismo, da esperança, né? E tantas outras possibilidades que os evangelhos nos proporcionam, então, para que nós possamos no nosso dia a dia, estarmos sempre lutando, batalhando para conquistarmos realmente essa luz maior que vai, esse farol que vai nos guiar nas nossas vidas. Então, está no livro, primeiro volume de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e também no livro Vinha de Luz, capítulo 174. E o título é Plataforma do Mestre. E ele vai nos dizer: libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então, a proposta de que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ele é fase a fase e que nós vamos então conquistando degrau a degrau os processos do nosso aprendizado e que faz parte então das nossas reencarnações nós irmos passando pelas experiências e nós vamos nos libertando então das nossas dificuldades, dos nossos vícios e vamos nos purificando para que nós possamos nos tornarmos trabalhadores da sua vinha, possamos servirmos como melhores instrumentos na sua seara. A próxima mensagem está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, e está também no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16. E o título é Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o Emmanuel vai nos dizer assim: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Então aqui ele fica nos falando da nossa caminhada, do nosso andar durante as nossas vidas, que é necessário que a gente tenha atenção, que a gente vá endireitando os nossos caminhos, quer dizer, vamos fazendo esforços para cumprirmos com as leis divinas, para que nós possamos no nosso dia a dia, estarmos atentos e buscando sempre estar conectados com a mensagem divina, com os processos de aprendizados no bem, para que nós possamos tornarmos os nossos caminhos mais floridos. E ele vai continuar dizendo: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades,
endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, a proposta de que, conforme nós vamos vivenciando as nossas vidas e vamos tendo as experiências melhoradas a cada dia com os nossos aprendizados, quando nós nos colocamos na condição de aprendizes do seu Evangelho e nós demonstramos interesse, buscamos a cada dia estarmos em contato com a sua mensagem para que possamos absorvê-la. E então a proposta de que cada um de nós vai galgando a cada dia melhores oportunidades para que a gente possa então ir evoluindo, crescendo no nosso processo de espiritualização com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. A outra mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 11, e está no livro Antologia Mediúnica do Natal, no seu prefácio. E ele vai nos dizer assim: hoje, Senhor, que quase 20 séculos transcorreram sobre o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados com a honra de cooperar em teu Evangelho redivivo, pedimos permissão para algo ofertar-te, nosso pensamento de gratidão e de amor que nos saíram do coração, em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade. Então aqui o Emmanuel está falando deles, os espíritos amigos, trabalhadores de Jesus, que vêm dando a sua cota de contribuição dentro da obra da evangelização da nossa sociedade e dizendo então que os esforços são feitos pelos espíritos amigos, principalmente nessa fase da doutrina espírita, aonde nós viemos recebendo constantemente as mensagens dos espíritos amigos, no sentido de que possam nos guiar, nos orientar, nos alertar, para que a gente possa ir sendo abastecido pelas informações da espiritualidade maior, que são os prepostos do nosso Mestre Jesus. E que nós possamos ter, então, essas bênçãos de recebermos através da psicografia de vários trabalhadores e também de algumas inspirações de outros trabalhadores encarnados também, recebermos as orientações necessárias. A próxima mensagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20, e está também no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 144. E o título é E os chamou imediatamente. E ele vai dizer: o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário da sua fé e na sua humanidade a sua própria família, procurando segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre. Então ele está nos trazendo essa proposta de que o Evangelho de Jesus, estando presente nos nossos corações, no nosso santuário íntimo, a gente possa desenvolver essa fé maior e a gente possa então, junto com a nossa coletividade, nós irmos buscando cumprirmos com os deveres, sermos fiéis à mensagem divina, ao projeto divino, e a gente possa se tornar colaboradores hoje e nos próximos dias. E ele vai continuar dizendo: o que temos com o Cristo, Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Então, essa proposta da doutrina espírita que nos mostra que Jesus é um ser presente em nossas vidas, um ser real. Ele está conosco, está nos comandando, está nos direcionando. A nossa barca não está ao nau, ela não está perdida, ela está sendo direcionada, a nossa humanidade está tendo diretrizes seguras para o seu desenvolvimento, para o seu processo de ir passando de fase em que nós, nesses últimos dias, realmente estamos falando bastante no processo da transição planetária, em que nós vamos passar do nosso mundo de provas e expiações
para o mundo de regeneração. Então, Jesus está presente em nossas vidas e está direcionando os nossos caminhos para o futuro. A próxima mensagem está no livro Pão Nosso, capítulo 173, e está no volume Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e o título é Como Testemunhar. Vai nos dizer Emmanuel, o Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda a parte. Então, o próprio Emmanuel vai nos dizer que Deus nos ajuda através das criaturas. Então, nós somos os artífices do nosso processo de crescimento e de evolução. E o Emmanuel também vai nos falar que quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece automaticamente. Então, nessa proposta de que nós somos realmente instrumentos das leis divinas para o nosso desenvolvimento, para as nossas trocas, as nossas experiências, as nossas ajudas mútuas nesse nosso processo de vivência em comunhão com os nossos irmãos em vários momentos das nossas vidas. E ele vai continuar dizendo: raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, contribuindo para o bem, trabalhando de ajudar desinteressadamente pelo nosso esforço constante de aplicação do seu Evangelho. Então, os Espíritos amigos, eles vão nos dizer que é muito importante que a gente possa estudar a mensagem do Evangelho de Jesus, que a gente possa reflexionar sobre ela, mas muito mais importante é que a gente possa vivenciá-la no nosso dia a dia. A outra mensagem está no livro Atos dos Apóstolos também, capítulo 2, versículo 17, e está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10, e o título é Mediunidade. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, estabelecera-se a era da mediunidade e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, nós sabemos que a doutrina espírita, a mensagem dos espíritos amigos, ela foi nos trazida através desse canal que é o processo da mediunidade, o processo de nós nos comunicarmos com os outros planos. E a doutrina espírita ela se baseou principalmente então através desse processo da psicografia, da psicofonia, através das intuições, aonde nós então viemos recebendo as orientações de Jesus através dos seus trabalhadores, através da psicografia de vários médiuns que vêm nos trazendo muitas obras que nos dão então a sustentação para a formatação dessa doutrina, que é então o Espiritismo, que é a mensagem rediviva, o Evangelho redivivo, sendo nos trazida mais uma vez no momento de renovação da proposta da espiritualização de todos nós. Então, na doutrina espírita fica bastante patente essa proposta de que nós vivenciamos a vida através dos dois mundos, do mundo espiritual e do mundo material, aonde nós vamos tendo então as possibilidades de recebermos as orientações, as comunicações dos espíritos amigos, que são os direcionadores do processo então da evangelização da humanidade do nosso planeta Terra. A outra mensagem está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, e o título é No Reino do Coração. E aí ele vai nos dizer assim: em verdade, asseverou Jesus, que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Não esqueçamos o reino do coração se anelamos trabalhar pelo reino do Cristo.
não pode sustar a perturbação que ruge em derredor dos teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e de esperança. Lembremo-nos de que o valor da nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para as vidas que nos rodeiam. Então, a proposta de que o reino do coração é realmente essa morada aonde nós precisamos fazer essa viagem interior e adentrarmos esse nosso reino interno e lá termos o contato então com a mensagem divina. Os espíritos amigos, eles nos dizem que todos nós temos o evangelho de Jesus escrito já gravado dentro dos nossos corações, quer dizer, na nossa consciência profunda, aonde nós entrando em contato com essas energias, com essas informações, nós temos então as possibilidades de encontrarmos mais serenidade, mais esperança, mais alegria dentro desse processo de podermos nos evangelizarmos mais a cada dia e a gente possa então, em nos tornando melhores, a gente tendo a cada dia possibilidades maiores também de aprendermos mais e de também servirmos mais, sermos melhores instrumentos na seara do Mestre Jesus. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Nós, na doutrina espírita, nós então temos as possibilidades de recebermos essa mensagem do Evangelho de Jesus nos dias de hoje, nessa proposta então do Espírito Emmanuel, onde ele vem então nos trazer esses presentes que nós recebemos com as suas orientações, com as suas experiências, com tudo aquilo que ele vivenciou já com relação ao aprendizado do Evangelho de Jesus, e ele nos traz então essas possibilidades nos dias de hoje. Nós podemos lembrar também que o estudo do Evangelho de Jesus é uma proposta já bastante antiga, já de todos os tempos, desde que foi então trazida por Jesus e continuada pelos seus trabalhadores. Hoje, atualmente, nós temos então vários estudos que estão sendo feitos dessa proposta. Nós já falamos aqui da Federação Espírita Brasileira, que está trabalhando com esse projeto do Evangelho Redivivo. Temos também o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que vem também fazendo vários estudos dos Evangelhos de Jesus, e uma das propostas mais recentes, então, é essa proposta de estudar o Velho Testamento, estudar o Novo Testamento e estudar a doutrina espírita, nesse processo em que se faz essas pontes de conhecimentos do estudo, então, da lei divina, que nós sabemos que a lei divina é uma só, mas ela tem várias fases. Então o Haroldo vem nos proporcionar, através desse estudo que ele está apenas começando, mas que vem então enriquecer os conhecimentos da mensagem divina através dessas pontes que ele vai fazer entre estas três revelações e que com certeza vão enriquecer muito as nossas possibilidades de estudo e de conhecimento da mensagem do Evangelho de Jesus. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Nossa necessidade básica é a da luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, dentro dessa ideia de que todos nós precisamos nos auto-iluminar, nós precisamos irmos aprendendo a cada dia, irmos somando mais as nossas capacidades e que
a nossa necessidade básica, conforme ele coloca aqui, é do nosso esforço próprio, da nossa vontade maior de estarmos nos dedicando para que a gente possa ir então nos autoconstruindo e nos autorrealizando nas nossas vidas dentro dessa ideia que o Emmanuel nos traz em diversas das suas mensagens, que é realmente o trabalho íntimo, o trabalho próprio de cada um de nós, que vai, durante as nossas experiências, nós vamos então, ao ter contato com essa mensagem divina, a gente possa então ir absorvendo ela e a gente possa ir potencializando esse processo da nossa evolução. E ele vai dizer então que, todavia, avançar sem luz é impossível. Então, é a proposta de que a nossa caminhada, ela depende das nossas pernas, do nosso esforço. E aí ele vai dizendo, um coração incendiado pelo Evangelho é esse coração que realmente consegue transformar a sua vida num processo de energia muito forte. Quando a mensagem de Jesus, então, é absorvida por nós, ela cria esse incêndio interior e que vai aquecer os nossos corações e que vai nos trazendo essa energia maior, que vai possibilitando que as nossas vidas se tornem realmente vidas maiores. E ele vai dizer, o verdadeiro evangelho está nos corações das pessoas, o evangelho vivo, presente. Vós sois as cartas vivas do evangelho. Então Jesus já nos falou, vós sois a luz do mundo, nessa proposta de que cada um de nós é uma claridade que vai brilhando, que vai a cada dia iluminando mais o nosso planeta, a nossa sociedade, e nós somando essas luzes pequenas, a gente possa então iluminar as nossas vidas e auxiliar para que possamos iluminar a vida dos nossos irmãos. O Evangelho tem sabor, tem vibração, tem alma. A espiritualidade conta com cada coração para que o trabalho se amplie. Então, nos dias de hoje, é muito necessária então a presença de Jesus nas nossas vidas, através da representação então do seu Evangelho, que é a sua presença viva dentro de nós, para que nós possamos a cada dia então irmos trabalhando essa proposta que o Evangelho esteja redivivo dentro de nós. E para nós irmos finalizando então, uma mensagem final que vai nos falar então da mensagem espírita e da mensagem do Evangelho. Vai nos dizer assim, é necessário estender mais luz em derredor da senda humana. O Espiritismo descortina, o Evangelho, contudo, orienta. O Espiritismo informa, o Evangelho, todavia, ilumina. O Espiritismo entusiasma, o Evangelho, porém, santifica. O Espiritismo leciona, o Evangelho, no entanto, define. Então, com essa mensagem, nós possamos entender aquilo que os Espíritos amigos nos informam, dizendo que o Evangelho é essa mensagem cósmica universal para todos os lugares e para todos os tempos. Quando eles nos dizem isso, nos mostra a grandeza que é a mensagem do Evangelho de Jesus. E os Espíritos vão nos dizer também que o Evangelho é a principal mensagem que nós precisamos estudar na doutrina espírita. Todas as orientações que nós temos dentro da doutrina espírita são importantes, mas os Espíritos amigos vão nos dizer que o Evangelho é a principal e que precisa ser vivenciada, estudada, e precisamos aplicá-la no nosso dia a dia durante os nossos processos em que estamos vivenciando aqui. Nós agradecemos a atenção de todos vocês que estiveram conosco e desejamos que todos nós possamos estarmos
buscando estarmos em contato com o Evangelho de Jesus através das mais diversas formas, através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas para quem se identifica mais também com as mensagens do Espírito Emmanuel, com essa proposta que ele vem nos trazer, então, nós possamos nos debruçarmos no estudo destes 7 volumes que são os Evangelhos por Emmanuel. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Depois de nos apropriarmos dessa excelente mensagem, vamos encerrar agradecendo mais uma vez e rogando a Deus pela saúde, paz e harmonia de todo o universo, e que sejamos nós dignos de toda a confiança depositada em nós pela espiritualidade amiga. Que assim seja. E não nos esquecendo, então, de deixar o seu like e também compartilhar, se inscrever em nosso canal, para que possamos transmitir cada vez mais a nossa excelente e carinhosa, consoladora doutrina espírita. Boa noite a todos.